Nesse vídeo nós vamos ver como declarar os fundos imobiliários e também os fiagros no Imposto de Renda 2024. Chegou o momento do ano que a gente precisa parar, olhar para os nossos investimentos, olhar para os nossos FIs, fiagros e fazer essa declaração. Bom, nós vamos ver na prática um passo a passo de como que a gente pode fazer isso, pegando as informações de cada FI, colocando no programa do Imposto de Renda, mas também os seus dividendos. É muito importante que a gente também declare o quanto de dividendos, a grana que a gente recebeu durante o ano de 2023. Então bora lá pro vídeo, vamos ver como que a gente pode fazer isso. E beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o programa do Imposto de Renda 2024. Você pode acessar aqui o gov.br/Receita Federal, ele vai ter já disponível aqui para fazer download o programa de 2024. Mas eu vou deixar na descrição aqui também o link para você clicar e ir direto para essa página para facilitar a tua vida. Aqui nós temos três opções. Ou você baixa o programa do Imposto de Renda, que na minha opinião é o melhor, você tem ali uma visão completa, você instala no seu computador, seja Windows, Linux ou Mac, você instala no computador, faz a declaração e depois envia para a Receita. Uma segunda opção, caso você não queira instalar nada, é fazer online. Você tem aqui a opção então de fazer online, você vai se conectar com a conta Gov, lá você precisa ter uma conta nível prata ou ouro, aí você tem que seguir uns passos ali no próprio gov.br. Você tendo esse acesso, você faz então toda essa declaração online. E a terceira opção é baixar o aplicativo, você faz pelo celular. Mas eu não recomendo que você faça isso pelo celular. A declaração do imposto, ela tem bastante informação, é mais fácil de você se perder ali pelo celular do que pelo programa ou então fazendo online. Eu vou baixar aqui o programa do Imposto de Renda e aí a gente segue fazendo a declaração, mas eu também vou te mostrar como fazer online. Os passos são iguais, o que vai mudar vai ser ali a interface, ou via programa ou então via online. E beleza, essa é a cara do programa do Imposto de Renda, caso você nunca tenha visto, tá aqui ele, simplesmente você tem aqui a tela de boas-vindas, nova em preenchimento, caso você já tenha começado. Então você vai clicar aqui em nova e nós temos aqui três opções. Ou você inicia a declaração a partir da pré-preenchida, aqui a Receita Federal vai já fornecer algumas informações, ela já vai casar algumas informações de bancos, investimentos que você tenha, já vai trazer pré-preenchido, então eu recomendo que você utilize essa, a própria Receita já tá te informando ali alguns dados para você fazer a declaração. Mas é muito importante que a gente faça uma revisão, que a gente inclua dados que ficaram de fora, que ela não vai trazer 100% da nossa declaração, ela vai ajudar, vai facilitar, mas a gente tem que revisar os dados e incluir informações que ficaram de fora. Caso você já tenha feito a declaração no ano passado, você pode importar a declaração de 2023. Aqui ele vai trazer toda a declaração que tu fez lá no ano passado, vai trazer completa. Aí você vai complementando, vai trocando os valores, vai corrigindo ela para mandar para 2024. E aqui embaixo, iniciar a declaração em branco. Simplesmente vem zerada a sua declaração, a gente começa a preencher do absoluto zero. Então, de novo, eu recomendo que você utilize a pré-preenchida, mas aqui eu vou usar a declaração em branco para a gente fazer só o exemplo ali de colocando os fundos imobiliários e também fiagros. Essa é a tela inicial do programa, né? Depois que você faz o login ali, ele vai trazer então todas as fichas aqui do lado e a gente vai passar por três delas que são as principais. Nós temos aqui embaixo a parte de bens e direitos. Essa é uma ficha muito importante. Você pode selecionar também nessa estrelinha para deixar em favorito. Ela vai ficar aqui em cima para facilitar na hora da gente navegar. Então, bens e direitos é uma ficha muito importante. Você vai colocar tudo aqui. Vai colocar o teu carro, se você tem uma casa, um apartamento, os investimentos, as ações, os fundos imobiliários, renda fixa, a caixinha do Nubank, tudo que você tiver vai entrar aqui em bens e direitos. É como se fosse todo o seu patrimônio, você vai ter que listar ali. Então essa é uma ficha muito importante, eu diria que é a principal ficha que nós temos aqui na declaração. Outras duas fichas muito importantes, principalmente para declarar fundos imobiliários e ações, é essa daqui de rendimentos isentos e não tributáveis. Eu vou colocar aqui estrelinha também, para a gente deixar aqui salvo aqui em cima. Essa ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Bom, rendimento isento, o que isso significa? Os dividendos que a gente não paga imposto. Nós temos os fundos imobiliários, os fiagros, eles pagam os dividendos para nós. Esses dividendos, eles são isentos do imposto de renda. Então a gente vai ter que declarar aqui os rendimentos, os proventos, os dividendos, a grana que a gente recebeu dos FIs e dos fiagros. E uma terceira ficha aqui para fechar as três fichas mais importantes é o rendimento sujeitos a tributação exclusiva definitiva. Vou colocar aqui a estrelinha também, nós temos as três fichas aqui do lado. Bom, esse aqui são os rendimentos que a gente paga imposto de renda. Então, por exemplo, um CDB de um banco, as caixinhas do Nubank, por exemplo, entram aqui como rendimentos sujeitos à tributação, porque a gente paga imposto de renda. Então, tudo que a gente paga imposto que é sujeito à tributação, vem aqui nessa ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, por exemplo, nas ações, nós temos os juros sobre capital, nós temos lá um pagamento de imposto, então entra nessa parte aqui. Mas, beleza, essas são as três principais fichas. Te apresentei aqui o programa, uma visão geral. Caso você queira, eu posso fazer um vídeo completo depois falando sobre as outras fichas, mas
principalmente essas três aqui, ó, que a gente vai trabalhar. E beleza, eu vou declarar então aqui em bens e direitos, eu vou mostrar um exemplo de como a gente pode fazer com o HGLG e também um FIAGRO, um fundo imobiliário e um FIAGRO. Antigamente, ali antes de 2020, a gente recebia por correio uma cartinha lá com os rendimentos. A administradora, ela ia mandar lá, o HGLG, o KNRI, o fundo imobiliário tal, você tem tantas cotas dele, ele te pagou tanto de rendimentos. A gente recebia isso por correio. Como os astecas faziam lá no passado, a gente recebia lá no correio, tinha que ficar esperando, atrasava, então era bem chato, mas agora, de 2020, 2021 em diante, tudo meio que passou para digital. Então nós temos um exemplo aqui, que é o site do Itaú, Correspondências Digitais. Nós podemos entrar aqui e vai ter já ali vários documentos com essas declarações. Em vez da gente receber por correio, a gente acessa agora online e já temos algumas informações. Mas além disso, é importante que você olhe no seu e-mail, que lá você vai ter as informações. Provavelmente a administradora do fundo imobiliário, ela já mandou um e-mail para você, então olha no spam, olha lá na tua caixa de entrada, que provavelmente você vai ter sim os informes de rendimentos por lá. Beleza? Eu vou acessar aqui o site do Correspondências Digitais aqui do Banco Itaú. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você ter esse acesso. E olha só, acessando aqui então com a minha conta, com o meu CPF, nós já temos aqui 2023. Aqui ele trouxe duas informações: Itaú, fundos fechados, aqui entra a parte dos fundos imobiliários e aqui embaixo as ações. Então ele vai listar também várias ações para nós, como por exemplo aqui a Taesa, a Raia, Drogasil, Lojas Renner, Engie, Klabin, são algumas ações que eu tenho. E aqui em cima nós temos então os informes dos fundos imobiliários. Eu vou clicar aqui, por exemplo, do Credit Suisse, que é onde tem ali o HGLG. Vamos clicar aqui em visualizar, ele vai trazer o documento para mim. Isso que a gente precisa ter em mãos para fazer a declaração do imposto de renda. Então veja, nós temos aqui, por exemplo, eu tenho 17 cotas do HGLG, aqui o HGLG, o nome dele, mais 11 cotas do HGRE. Então nós temos aqui os rendimentos que ele me pagou, R$249, 17 cotas aqui dele e também o CNPJ do fundo. Essas são informações importantes que a gente tem que informar ali na receita. Outro ponto é a fonte pagadora. Nós temos aqui o Credit Suisse e também o CNPJ dele. Mas eu não tenho esse documento, não consegui acessar, como é que eu faço? Bom, aí você tem que ter um controle, pelo menos, de quantas cotas você tem dos seus fundos imobiliários, do seu preço médio, quanto que você fez de investimentos durante o último ano. E você pode vir, por exemplo, aqui no site do Status Invest, nós temos aqui o HGLG, as informações, e nós temos aqui a parte de geral. Aqui em geral ele vai trazer o CNPJ do fundo, o nome, embaixo aqui também o administrador, que é o Credit Suisse. Nós temos aqui informações do CNPJ do Credit Suisse e também o site, caso você queira entrar em contato para ir em busca desses documentos. Então, duas maneiras para você se localizar para ter esse documento, e aí a gente parte pro programa de imposto de renda. E beleza, aqui então em bens e direitos, nós vemos aqui em novo, clicamos em novo, nós vamos selecionar o grupo, que é o código 707, fundos, depois ele pede o código, nós temos aqui então fundos e investimentos imobiliários, os FIs, nós temos aqui em cima também os FIAGROS, que é o código 2, nós vamos declarar então o HGLG, aqui, código 3, ele vai trazer se eu quero pro titular ou dependentes, geralmente vai ser pro titular, para nós mesmos, e aí entra aqui o CNPJ do fundo, por isso que é importante que a gente tenha esse documento, porque aí a gente coloca aqui, por exemplo, HGLG, qual que é o CNPJ dele? É esse número daqui. Colocamos aqui no programa de imposto de renda, ele já vai trazer aqui, beleza, deu certinho, e aí a gente faz a discriminação. Aqui é importante que você coloque em detalhes quantas cotas, o preço médio, o valor de aquisição, aonde que você tem esses investimentos, se é na XP, na Clear, na Rico, na Nuinvest. Então eu tenho um modelinho que eu sigo que é esse daqui. Como por exemplo, o HGLG é um fundo imobiliário que a gente está investindo, que a gente está declarando, é um FI. Eu tenho na corretora XP, o nome completo dele que é o CSHG Logística, a quantidade de cotas, 17 cotas, a administradora, lembra que a gente olhou lá, a Credit Suisse, que é um CNPJ diferente, aqui ó, 61809, Credit Suisse, e dessa maneira então eu tenho declarado e informado em detalhes aqui o HGLG. E bom, no meu caso aqui eu tinha valor em 2022, era de 2.637 e eu não fiz novas compras do HGLG, então eu mantenho o mesmo valor, 2.637 é o valor que eu tenho investido no HGLG. Então dessa maneira a gente já declarou ele. Nós podemos clicar aqui em OK e já vai estar salvo. Item 1, grupo 7, que é fundos de investimentos, código 3 FI, aqui no Brasil, HGLG, bem bonitinho, e os valores. Nós podemos clicar novamente nele para abrir, ele vai trazer aqui embaixo duas informações, que é os rendimentos isentos e os rendimentos exclusivos, que são aquelas duas abas que a gente selecionou, a gente guardou aqui como favoritos. Como são fundos imobiliários, eles são rendimentos isentos. Então a gente vai clicar aqui em informe de rendimento isento. Ele já vai carregar para nós aqui as informações e aqui embaixo ele já preenche, por exemplo, a fonte pagadora, aqui o CNPJ do fundo imobiliário e também o nome aqui, o HGLG. Existe uma discussão aqui sobre qual CNPJ que a gente tem que informar, se é o CNPJ do FI, do HGLG
HGLG, o CNPJ da fonte pagadora. Como a gente viu, nós temos o CNPJ do HGLG e também do Credit Suisse. Mas veja que a própria Receita já carregou para mim o CNPJ do fundo. Então, eu sempre mantive dessa maneira, eu deixo o CNPJ do FI, do HGLG, e não da fonte pagadora. E aí a gente volta para o documento, ele vai ter aqui, ó, eu recebi 249,90 de dividendos. Então, voltando aqui 249,90, beleza, preenchemos dessa maneira aqui os rendimentos do HGLG. Então, veja, nós temos aqui bens e direitos, eu declarei o quanto que eu tenho investido, quantas cotas que eu tenho dele e qual o valor que eu investi nele ao longo aqui de 2022 e 2023. Mas os rendimentos estão aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Código 99, HGLG 249, foram os dividendos que ele me pagou durante esse ano. Agora, para declarar os fiagros, é a mesma coisa, nós podemos vir aqui, por exemplo, bens e direitos, grupo é o grupo 7, e o ponto que muda, em vez do código 3, você vai colocar o código 2, fiagros, nós temos aqui as mesmas informações. Eu vou colocar, por exemplo, o RZAG, que é um fiagro que eu tenho. Então, da mesma maneira, a gente precisa ter o CNPJ do fundo, depois nós colocamos os dados do RZAG, aqui, FI, corretora XP, que eu tenho os valores investidos, o nome dele, também a quantidade de cotas, 23 cotas aqui do RZAG, e é administrado, então, pelo Banco Genial. Ah, mas eu não sei onde encontrar as informações do CNPJ. Novamente, vem aqui no site, pesquisa pelo RZAG, nós temos aqui informações geral, ele vai trazer aqui o CNPJ do FI, e também aqui a administradora dele, que é o Banco Genial. Então, você pode entrar em contato com eles, ou então pega o CNPJ aqui. Se você já tem as informações, se você recebeu por e-mail, basta você declarar ali no programa. E bom, lá em 2022 eu tinha R$37 investidos nele, e depois aqui em 2023 eu fiquei com R$213. Aqui são os investimentos do RZAG. Bom, eu tenho esse valor aportado nele, eu posso clicar direto aqui em Informe Rendimento Isento. Aqui ele já vai me trazer as informações. Nesse caso ele não preencheu o nome aqui, mas eu vou colocar então o nome do fundo imobiliário. Ele já trouxe aqui uma descrição para mim, mas eu também poderia colocar, por exemplo, eu não quero deixar essa descrição. Tem aqui, coloco RZAG, FI, rendimentos. E dessa maneira eu coloco então os dividendos que eu recebi dele, que foram no ano de 2023, cerca de R$26,16. Então, clico em OK, beleza, declaramos aqui então o HGLG. Se eu vier aqui em bens e direitos, nós temos o HGLG e também o RZAG, um fundo imobiliário e um fiagro. Um ponto também bem importante, que ele não é obrigatório, mas é interessante que a gente faça, é aqui, negociados em bolsa, a gente coloca aqui sim, colocamos o código dele, HGLG 11. Eu já estava esquecendo aqui dessa parte, mas aqui, negociados em bolsa, sim, é HGLG 11. Da mesma maneira a gente faz também com o RZAG. Nós temos aqui negociados em bolsa, RZAG, fiagro, sim, colocamos o código dele, RZAG 11. E então dessa maneira está tudo certinho aqui no imposto de renda, no programa de imposto de renda e também os seus rendimentos aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Em caso você tenha feito vendas, compras e vendas de fundos imobiliários durante o ano 2023, tem essa aba aqui também de renda variável. Você tem aqui operações em FI ou fiagro. Lembrando que quando você vende um FI ou um fiagro, você tem que pagar imposto de renda. Esse imposto é de 20%. Aqui você só vai declarar o quanto que você já pagou durante os meses ali de 2023. Então, por exemplo, eu tive um lucro de R$200 lá em janeiro. Ele vai calcular aqui para mim que eu deveria ter pago já o imposto de R$40. Então, eu vou colocar aqui no final que eu paguei sim R$40. Eu tive um prejuízo de R$500. Você coloca aqui o prejuízo, ele vai somar, quando a gente tem um prejuízo, ele vai abatendo dos lucros futuros que a gente tem. Então, por exemplo, em março eu tive mais R$100 de lucro. Eu deveria pagar 20% de imposto, eu deveria pagar R$20 de imposto, mas como eu tive um prejuízo de 500, ele vai diminuir. Veja que aqui embaixo já ficou um prejuízo de 400. Então, no outro mês eu tive R$300 de lucro. Eu ainda estou abatendo ali dos meus R$500 de prejuízo. Então, no outro mês eu tive R$200 de lucro. Agora sim, ele já está somando aqui que eu tenho que pagar imposto de renda, que eu tenho que pagar R$20. Ele já deduziu os R$500 que eu tive de prejuízo e já está somando aqui que eu tenho que pagar R$20 de imposto de renda. Então, aqui você declara, mas esse controle, esses pagamentos você já deveria ter feito durante o ano de 2023. Quando a gente vende, a gente tem que gerar a DARF e pagar esses impostos. Então, dessa maneira, a gente viu como declarar os FIs e fiagros aqui pelo programa do imposto de renda. Mas beleza, eu quero fazer online. Então, vamos lá, vamos fazer um passo a passo rapidinho aqui. Vou mostrar como declarar o HGLG aqui também. A gente precisa logar, então, com a nossa conta do Gov. E, bom, essa é a tela, então, para fazer a declaração online. Veja que ele já tem aqui as declarações passadas, mas IRPF 2024 tá aqui liberado. A gente clica nele, ele vai trazer os dados aqui também, preencher declaração. Da mesma maneira, ele vai pedir se eu quero fazer a pré-preenchida ou em branco. Vou clicar aqui em branco pra gente fazer uma demonstração mais limpa. Beleza, essa cara então da declaração online, mas a gente vai ter as mesmas fichas da mesma maneira que temos lá no programa, tem aqui também no imposto de renda aqui online. Nós vamos vir aqui na parte de bens e dívidas. Nós temos aqui, por exemplo, bens e direitos e dívidas. Aqui ele tá juntando as informações. Vamos clicar aqui em bens e direitos, vamos colocar o código 7, que é de fundo.
fundos, depois o código que ele vai ser o número 3, que é o do HGLG, que é de fundos imobiliários, na verdade. Ele já me trouxe aqui como titular, a localização Brasil. É negociado em bolsa, sim, nós vamos colocar aqui o código de negociação, no caso o HGLG11. O CNPJ do fundo, então vou colocar aqui, CNPJ então do fundo, tá aqui. Ele já trouxe o nome do HGLG, o valor em 2022 e também o valor em 2023. Bom, vamos informar lá também, eu tinha R$ 2.637 e em 2023 eu mantive o mesmo valor, beleza. E aqui na discriminação vamos colocar aquele texto que a gente informou. Então, beleza, salvei, ele vai ficar aqui, HGLG, as informações certinhas, eu posso clicar nele de novo e veja que tem os mesmos dois botões, que é o incluir em rendimento isento e também o rendimento exclusivo. Vamos clicar em rendimento isento, ele já trouxe os dados aqui, então, do HGLG, o CNPJ, basta a gente informar aqui que estamos colocando os rendimentos do HGLG e o valor que a gente teve, que é de R$ 249,90. Nós clicamos aqui em salvar, então voltando aqui, nós temos aqui bens e dívidas, nós temos aqui bens e direitos, o HGLG, e também aqui nós vemos do lado, na parte de rendimentos, nós temos aqui rendimentos isento, nós temos as informações aqui do HGLG, os R$ 249,00 de rendimentos, de dividendos que a gente recebeu com ele. O Fiagro é a mesma coisa, segue a mesma lógica, essas são as maneiras para a gente declarar o imposto de renda pelo programa e também de maneira online. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado, me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal, estou postando vídeos novos toda quarta e também no sábado, sempre trazendo conteúdos para que você vá aprendendo, vá evoluindo como investidor. E eu vou te pedir duas coisas, se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, se esse vídeo agregou valor para ti, faz isso para mim que eu vou ficar muito feliz, você vai me ajudar a crescer aqui no YouTube. E eu vou deixar um vídeo na sequência mostrando as regras do Imposto de Renda 2024. Será que você é obrigado a declarar nesse ano? Dá uma olhadinha nesse vídeo que vai ter ali todos os detalhes, você vai saber se você tem que declarar ou não. Então, meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo na próxima semana e falou!